Historizando. O nosso assunto de hoje é o positivismo, então é uma continuação da série de sociologia aqui do canal. Se você quer entender uma das primeiras linhas sociológicas que existiu nesse mundão, continua assistindo esse vídeo e, é claro, se lembre que lá no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Começar a falar de positivismo, a gente tem que lembrar então o contexto, o que estava acontecendo na época para esse positivismo acontecer. A gente tem no vídeo anterior algumas dessas explicações, eu vou deixar linkada aqui nos cards, mas basicamente a gente tem que entender que o Augusto Comte, que vai ser aí o principal autor do positivismo, está localizado no século XIX. E não só isso, mas na Europa do século XIX. Ele era um francês. Por ser um francês, ele então sabe muito bem que a França está passando por inúmeras transformações, não só a França, mas parte da Europa, como por exemplo o Iluminismo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, mais especificamente aí com relação então a essas revoluções burguesas. Por isso, a Europa está passando por inúmeras transformações. Assim, essa sociologia, mais especificamente esse positivismo, vai encontrar como berço, como maior influência, todas essas transformações que a sociedade está passando. Mas a gente não vai começar falando necessariamente do Augusto Comte. Antes disso, a gente tem que pensar que ele teve aí um professor, um tutor, que seria um filósofo socialista utópico. Exatamente isso. A gente inclusive já viu aqui no canal alguns desses pensadores do socialismo utópico, e um deles é o Saint-Simon, que vai ser então, ou Saint-Simon, né, porque ele é francês, que vai ser então um dos primeiros caras a pensar aí numa sociedade sendo regulada. A ideia seria analisar todas essas transformações e chegar a conclusões de que a sociedade passa por várias etapas, por vários processos, até chegar a um chamado progresso. E isso tudo vai influenciar o Augusto Comte a de fato escrever sobre o positivismo. A partir dessa lógica de progresso, Augusto Comte vai criar então essa sociologia positivista ou essa física social, em que ele vai ter mais abrangência frente à sociedade e conseguir analisar a sociedade como um todo a partir de métodos científicos. Por isso, Augusto Comte, através das suas obras, vai então citar pela primeira vez a palavra sociologia, e não só isso, mas vai propor métodos para se estudar a sociedade. Por isso vai encarar a sociologia como uma ciência. Logo, a gente encara Augusto Comte aí como a primeira pessoa a fazer isso. Algumas características importantes para a gente entender o positivismo seria a defesa do método científico. Então, Augusto Comte encarava a ciência, encarava todas essas ciências naturais, inclusive, como a única forma de conhecimento, e por ser a única forma de conhecimento, as ciências sociais precisavam se basear nesses métodos científicos, nessa questão da observação, nessa questão da empiria, nessa questão da experiência, para de fato tirar conclusões sobre a sociedade. Por isso, o método positivista é um método de observação, de prática, de ciência. Logo, Augusto Comte vai se espelhar bastante nas ciências naturais e nas ciências exatas, como a biologia, como a química, como a física e a matemática. Todas essas ciências vão influenciar os métodos científicos utilizados na sociologia positivista. E é justamente por se influenciar nessas ciências é que o positivismo vai buscar leis universais que regem a sociedade. Assim como, por exemplo, a física tem a lei da gravidade, entre outras coisas, o Comte vai querer encontrar leis sociais e universais. Para isso tudo acontecer, Comte afirma que o sociólogo precisa ser objetivo, neutro, se afastar ao máximo do senso comum e de ideias religiosas, porque, como eu disse, a ciência que vai ser o único método, o único meio para encontrar essas leis universais da sociedade. Assim, o positivismo encara a sociedade como um organismo vivo que vai caminhar aí para o progresso, que vai caminhar aí para a evolução. E é por isso que nesse momento a gente consegue relacionar o positivismo tanto com o organicismo, tanto com o darwinismo social, ambas também produzidas no século XIX.
Por isso, o contexto da Revolução Industrial vai ser importante, porque para o positivismo, para Augusto Comte, essa evolução tecnológica vai ser muito além das questões econômicas. Mas essa evolução também vai contribuir para a sociedade, também vai contribuir para a diminuição da desigualdade, para melhorias, para evoluções. Tudo isso, então, vai encaminhar para esse conceito sociológico em que a sociedade está em constante evolução e em que existem leis universais para que isso aconteça, para que esse progresso aconteça. Por isso, para Augusto Comte, o progresso industrial também significa um progresso social. Como já dito anteriormente, o positivismo vai buscar essas leis universais da sociedade e uma dessas leis universais, com certeza, é a lei do progresso. É a partir dela que a sociologia positivista conclui que existe, então, desde a sociedade mais simples até a sociedade mais complexa, uma evolução, um progresso. E encontrando aí essa lei do progresso, essa lei da evolução, se consegue auxiliar as sociedades de chegar nesse auge, nesse progresso. Para Augusto Comte, a sociedade que alcançou todo esse progresso foi a sociedade europeia. Não é à toa, porque ele está analisando nesse contexto de revoluções, nesse contexto de questões industriais, que observa essa Europa ocidental como o auge desse progresso. Também não é à toa, porque como eu já disse aqui, esse século XIX também é encarado como um século aí de explicações do darwinismo social, das justificativas do imperialismo, que a gente já viu aqui no canal, que os europeus conseguem aí, através dessas leis, através do darwinismo social, através do organicismo, justificar a exploração de continentes como o africano e o asiático, por exemplo. Então, tudo isso caminha junto. Enquanto a sociologia quer encontrar leis universais, o organicismo quer dizer que a sociedade é como se fosse um organismo que caminha para o progresso e o darwinismo social quer exemplificar esse progresso como um progresso europeu, uma justificativa de que os europeus são civilizados e por serem civilizados merecem aí ajudar as outras civilizações e sociedades a chegarem a esse progresso. Por isso, tudo está conectado, tudo está junto nesse século XIX. A gente entender mais ainda sobre esse progresso, sobre essas leis universais, Augusto Comte vai defender que a sociedade passa por três estágios, três estados de espírito e que cada um deles vai então sinalizar essa evolução, esse progresso até chegar finalmente no terceiro estágio, que é o estágio evoluído, o estágio importante, o estágio aí em que a sociedade precisa chegar, precisa alcançar. O primeiro estado é o estado teológico, é o ponto de partida de todas as sociedades. E o nome já diz teológico porque é baseado em crenças, em mitos, em religiões. É só a gente pensar como, por exemplo, o Egito Antigo, em que a base, o Estado, se baseia no politeísmo, nessa religião de vários deuses, nessas crenças, e até mesmo, por exemplo, o faraó vai ser aí como se fosse um deus. Então, todas as explicações da sociedade vão envolver alguma coisa mística, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa religiosa. E essas justificativas para o Comte seria esse estado teológico, a primeira fase, o ponto de partida da sociedade. O segundo estado é o estado metafísico, o estado de transição, em que você nem tem a conexão 100% com questões religiosas, mas ao mesmo tempo você não está no último nível, no último estágio. Inclusive o Renascimento é utilizado como exemplo desse estado. Por quê? A partir do Renascimento a gente tem o primeiro passo para o uso da razão, para o uso dos questionamentos aí que envolvem além da questão religiosa, mas ao mesmo tempo muitas explicações metafísicas ainda acontecem, muitas bases são mais filosóficas do que qualquer outra coisa, e nesse estado metafísico, a religião, as crenças são substituídas pela filosofia, mas para o positivismo isso não é o último estado, não é a última fase, não é de fato aí essa evolução final.
Terceiro e último estado é o estado positivo. Esse estado sim é o ponto final, esse estado sim é o auge de evolução. É claro que dentro do positivismo isso significa se atrelar à ciência, buscar ao máximo a ciência, buscar as leis naturais, buscar aí a experimentação, a observação, entender como as coisas acontecem e não necessariamente os porquês. Isso que vai dar aí o terceiro estado, o estado mais avançado para Augusto Comte, para o positivismo. Nesse estado, o método científico finalmente é alcançado e a maturidade racional do homem é que vai de fato aí elevar a condição do estado positivo. Logo, a ciência vai substituir tanto a filosofia quanto as questões religiosas. Dentro do positivismo, uma das frases mais conhecidas, mais importantes, e cá para nós os brasileiros conhece muito bem essa frase, ou pelo menos deveria conhecer, seria ordem e progresso. Exatamente isso que você está pensando, a nossa bandeira tem uma frase positivista. Vamos entender o porquê dela. Dentro do positivismo, a ordem é extremamente importante, porque é através dessa ordem é que o progresso será alcançado. Logo, o positivismo não defende grandes revoluções, grandes mudanças drásticas. O positivismo defende que a partir da ordem o progresso será alcançado. A partir da gente manter algumas relações da sociedade que são úteis e funcionais é que a gente chega ao progresso. A família, a moral, a linguagem. A moral, inclusive, envolve questões religiosas, sim, porque o Comte acredita que essas questões religiosas fazem aí essa moral ser importante para o progresso, entre outras situações. Por isso, não acho que Augusto Comte, não acho que o positivismo defende grandes mudanças drásticas, revoluções, entre outras coisas. O positivismo defende a ordem para se chegar ao progresso. E que progresso é esse? O estado positivo que a gente discutiu. O estado em que a ciência determina e auxilia a lei mais simples, a sociedade mais simples, a chegar no nível mais complexo. Mas por que a nossa bandeira leva essa frase? O que a nossa bandeira brasileira tem a ver com isso? No período da proclamação da República, a gente tem uma influência positivista no século XIX afetando o Brasil também, e alguns desses positivistas vão participar desse movimento político da proclamação da República. Não só isso, mas aqui no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, existiam algumas pessoas que tiveram aulas com Augusto Comte. Exatamente isso. Rolou alguns alunos cariocas para esse primeiro sociólogo. Então, isso vai influenciar bastante a nossa política brasileira, até mesmo, além de colocar essa frase ordem e progresso na nossa bandeira, vai influenciar a formação de escolas e até mesmo de uma igreja. Mas como assim uma igreja? Bom, Augusto Comte, depois de escrever a sua obra positivista, de defender essas leis universais, de defender que a ciência é o melhor método, que a empiria, a observação são essenciais para estudar a sociedade, ele vai escrever outras obras. Entre essas outras obras, ele vai acabar brigando com Saint-Simon, que vai ser aí o seu primeiro tutor, vai até mesmo trabalhar com Stuart Mill, outro então pensador importante, e para vocês terem uma ideia, até uma religião ele cria. Exatamente isso. Mesmo ele criticando bastante as questões religiosas, mesmo o primeiro estado dele sendo o estado teológico, sendo o estado religioso, ele chega à conclusão de que a religião é sim importante para uma sociedade, e ele vai tentar aí criar uma religião própria para justamente tentar controlar esse quesito religioso. Dessa forma, ele cria a chamada religião da humanidade, e dentro dessa religião ele vai criar várias regras, vários aspectos que unem questões religiosas com arte, com ciência, com um monte de coisa. Para vocês terem uma ideia, ele cria um calendário em que cada mês vai homenagear alguma coisa que ele acha que ele considera importante. E não só isso, mas ele chega no nível de achar que a imagem da sua namorada poderia ser como a imagem da Virgem Maria. Por isso que em alguns lugares fala que esse cara,
perdeu alguns parafusos, porque de fato é muito estranho, é muito esquisito colocar a sua namorada como Virgem Maria. Ah, e pra quem não sabe, essa namorada, esse amor aí que o Augusto Conte teve, na verdade ela morre antes mesmo, digamos, do ato ser consumado. Achou tudo isso estranho? Achou que o Conte de fato é louco, como muita gente fala por aí? Pois é, toma cuidado onde você fala isso, porque aqui no Brasil existe templo dessa religião da humanidade. Inclusive, no século XIX foi onde mais fez sucesso essa religião. E em outros lugares da Europa ainda existem aí igrejas, templos, não sei, da religião da humanidade. Mas é claro, isso foi só uma curiosidade, ninguém vai te cobrar isso na prova. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de positivismo. Se você gostou, já curte esse vídeo. Se você tá gostando dessa série de sociologia aqui no canal, dá uma moral, se inscreve e aproveita e fala qual é o próximo tema de sociologia você quer ver aqui no Historizando. Não esquece que lá no @historizandotati tem mais conteúdo para você no Instagram. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima! Por isso, Augusto Conte